carinho da Imaculada estejam com você, te acompanhando aí ao longo de todo este dia de sábado. Deus possa te abençoar, que a graça do Senhor te alcance, alcance a tua família, alcance a tua casa, você que nos acolhe aqui todos os dias com a Léxio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. É uma alegria estar com você mais uma vez aqui neste sábado. Meu nome é Érico Damada, sou do grupo de oração Arca da Aliança aqui da Forania São Sebastião de Sabará. E partilhar com você o Evangelho para mim é motivo de alegria, é motivo de realmente conectar o meu coração com o coração de Deus, porque nós nos unimos para meditar a palavra, nós nos unimos na presença do próprio Cristo. É uma grande dádiva que o Senhor nos concede de se fazer presente na palavra, não nos abandonar, deixar as instruções para que nós sigamos, para que nós alcancemos de fato a salvação que Ele tanto nos promete. Hoje, de maneira especial, dia de São Maximiliano Maria Kolbe, ele que disse essa poderosa frase: acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Que a Virgem Mãe, também com a intercessão de São Maximiliano, ela possa nos conduzir ao longo de toda esta Léxio Divina. Se você não é inscrito no canal aqui da SCCBH, te convido a já clicar aí no botão de se inscrever, nesse botãozinho que se tiver vermelho é porque você ainda não se inscreveu. Então se inscreve e ativa os sininhos para que você seja notificado todas as vezes em que uma coisa nova for postada aqui no nosso canal no YouTube. Nós possamos rezar juntos, pedindo ao Espírito Santo que venha nos conduzir, pedindo ao Espírito Santo que venha abrir o nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, eu clamo agora a tua presença, Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, humildemente, vim de encontro às minhas incongruências. Vim de Espírito de encontro a tudo aquilo que eu preciso trabalhar em mim, a tudo aquilo que eu preciso modelar em mim, para permitir, Espírito, que o Senhor possa crescer, para permitir, Espírito Santo, que a tua glória possa transparecer, para permitir que eu esteja intimamente ligado àquilo que a tua palavra propõe. Vem, Espírito Santo, abrir os meus olhos para que eu possa compreender de fato aquilo que o Senhor tem a comunicar. Abre os meus ouvidos para que eu ouça o que o céu se movimenta para fazer em meu favor, que eu ouça aquilo que o céu se movimenta para fazer conforme a vontade de Deus. Para a minha vida, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Espírito, vem completar os meus dons. Vem, Espírito Santo, melhorar os meus sentidos, complementar os meus sentidos, para que eu esteja conectado com o mundo celestial, para que eu esteja conectado com o mundo espiritual nesta hora, e que o próprio Cristo se faça presente aqui, nesta leitura orante, nesta meditação da tua palavra, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. E eu te entrego também, ó Mãezinha, pedindo a tua intercessão, pedindo que a Senhora venha ajudar-nos a abrir os nossos ouvidos e olhos como a Senhora esteve atenta ao mover do céu. Estejamos também nós, ó Mãe, seguindo o teu modelo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Te convido a tomar comigo a tua palavra, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. O Evangelho tão curtinho, mas que fala tanto aí ao nosso coração. Assim diz o Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, nesse contexto, Jesus já com o hábito de atender o povo, de atender as multidões, a gente já partiu aqui nessa mesma linha do Evangelho, como propõe o tempo comum em que nós estamos agora. Jesus, ele vai em sua vida missionária, ele vai pregando o Evangelho, ele vai curando, ele vai expulsando demônios por onde ele passa, e a multidão o vai acompanhando. Os discípulos já estão se habituando a essa prática de Jesus de
realmente atender aquela população que traz para Jesus uma demanda. Contudo, as crianças que começam a se aproximar aqui, crianças por serem pessoas que politicamente não tinham grande representatividade, né? Eram pessoas que eram muito dependentes dos pais, então não tinham representação. Elas, portanto, eram tidas como pessoas que incomodariam. Como hoje, muitas vezes, é possível a gente ouvir esse tipo de discurso. Naquela época, esse discurso ainda ele era presente naturalmente. Esse discurso acontecia de que as crianças elas traziam um certo incômodo por causa do barulho, por causa das posturas, muitas vezes pela simplicidade dessas crianças, né, a maneira como elas lidam com a vida, às vezes acontecendo uma situação séria, as crianças brincando ali, a maneira como elas enfrentam a vida é uma forma diferente. Os adultos tendem, por causa disso, a isolar essas crianças, a dizer para essas crianças que elas ali não são bem-vindas naquele ambiente, um ambiente de oração, um ambiente de seriedade. O barulho do que aquela criança traz ali para aqueles discípulos não parecia ser conveniente. Jesus, porém, ele vai usar dessa postura dessas crianças para catequizar aquelas pessoas que ali estavam, para orientar as pessoas que estavam ali. Disse: não repreendam essas crianças. Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Já dizendo a esses discípulos que tipo de postura é necessária para que se entre pela porta estreita, que tipo de postura é necessário ser nutrida, que personalidade precisa ser nutrida para que se alcance o céu, que personalidade precisa ser nutrida para que se tenha então esse espaço que já é nosso por herança, para que se possa adentrar, para que se possa ratificar ali essa herança que o Senhor nos propõe da vida eterna. Dizendo a esses discípulos, então, que eles precisam abrir os olhos para a postura que essas crianças têm. Já partindo para um segundo momento da nossa Léxia Divina, o que esse texto diz a nós, o que esse texto me comunica, o que esse texto diz para você. A inocência de uma criança é a referência de santidade, porque a criança ela não guarda rancor. A criança ela é capaz de perdoar imediatamente. A criança ela está ali inserida num contexto de briga. 3 minutos depois, quando passou a briga, que ela fez o Belém, Belém nunca mais estou de bem, ela já está brincando de novo com aquela mesma criança no parquinho, com aquele coleguinha com quem ele brigou. Também com os pais, ficam chateadas com os pais, quando os pais colocam limites, exercem de fato a função que é deles por obrigação de cuidar, de colocar limites, de educar essas crianças que pedem por educação. Eles ficam chateados e imediatamente depois já estão demonstrando amor, demonstrando afeto, dando abraços, distribuindo carinhos, distribuindo beijos. Por aí, as crianças não guardam rancor. As crianças têm um coração puro, um coração inocente. A criança não mente, a criança, ela constantemente se preocupa em dizer a verdade, em ser sincera, se preocupa com a franqueza. E essa pureza de coração, essa simplicidade no agir, porque para a criança tudo é muito simples. A simplicidade no agir é o que Jesus pede para mim e é o que Ele pede para você, para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Deixai vir a Ele as crianças, porque elas já estão no reino dos céus. Delas é o reino dos céus. O reino dos céus é daquelas pessoas que se comportam como crianças, não de uma maneira imatura, não de uma postura imatura, mas das pessoas que, como as crianças, são capazes de viver sem reter ódio, viver sem fazer escolhas, sem fazer acepção de pessoas, viver uma vida realmente de abandono, de certeza da presença paternal, da presença maternal. Como as crianças confiam nos pais, assim também nós devemos confiar no Senhor. Assim eu também devo confiar no Senhor. Se eu estiver com uma criança e disser para essa criança que com quem tenho uma relação, né, com quem vive uma relação de intimidade, se eu peço para essa criança saltar de uma grande altura no meu braço, provavelmente essa criança vai saltar sem medo, como eu faço com meu afilhado, por exemplo. Se eu peço para ele saltar, ele salta sem medo, porque ele sabe que eu vou estar ali embaixo para pegá-lo, ele sabe que eu vou segurá-lo, porque a criança é pura. Essa é a fé que o Senhor pede que eu e você tenhamos, uma fé pura, uma fé inocente, uma fé cega, uma certeza cega de que ali está o Senhor a nos olhar,
a nos cuidar, a nos amparar quando necessário, que nada retenhamos, que nada guardemos para nós, mas como as crianças, que tudo passe. Todas as coisas passem, aquilo que é mal, aquilo que é bom, porque a criança também não é vaidosa, o que é mal, o que é bom, que tudo passe e só nos reste a confiança, só nos reste a inocência, só nos reste o Senhor. Te peço neste momento, Senhor, de oração, que os nossos corações, pela graça do Teu Espírito Santo, façam a experiência de se tornarem como corações de criança. Façam a experiência de serem corações que estão de fato submetidos à vontade de Deus. Corações que escolhem se submeter à vontade de um Deus que é maior, à vontade de um Senhor maior. Te peço, Espírito Santo, modela o nosso coração, dá-nos esse coração de crianças, e como crianças nos Teus braços nós queremos estar, Senhor. Como crianças nos Teus braços nós queremos nos colocar, nos debruçar sobre Ti, Senhor Jesus. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, modela-nos, transforma-nos naquilo que for necessário. Forja-nos, Espírito Santo, naquilo que é necessário, para que nós possamos entender, Espírito, que é impossível nós herdarmos o céu se nós não cultivarmos as virtudes das crianças no nosso coração. E para que nós apliquemos essas virtudes na nossa vida, Espírito Santo. Bendito seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Nesse momento de contemplação, me vem forte ao coração como as crianças são de riso fácil. Às vezes uma brincadeira simples, um brinquedo de papelão, às vezes uma careta que a gente faz para essa criança, já é capaz de arrancar dela um sorriso, porque a criança descobriu que a alegria, ela está na simplicidade, a alegria está na companhia, a alegria está na certeza do amor, na certeza do cuidado. Que como essas crianças nós possamos contemplar os momentos em que na simplicidade o Senhor nos alcançou. E nós, por talvez não estarmos com o nosso coração modelado nessa infância que o Senhor nos pede, por não estarmos com o nosso coração modelado aí a essas crianças de coração inocente, de coração puro, nós talvez tenhamos exigido mais do Senhor. Sendo que o simples já era o bastante, já era o suficiente. Que você possa ruminar isso ao longo do seu dia, nos momentos em que o Senhor, na simplicidade, Ele cuidou de você. O céu é daqueles que têm o coração como de criança, que não retém, inocente. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe e a gente se vê, se Deus quiser.